Cuiabá, 6 horas e 59 minutos, 15 graus. Alerta de frio moderado. Tá frio, Cuiabá, né? 14 graus. 14 graus tá fazendo agora. E bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é bom dia aqui em Cuiabá, tá frio, né? Vamos tirar aqui o áudio, né? Tô assistindo aqui o Jefferson Pilar, o show que ele deu aqui na Igreja Adventista sétimo dia, do CPA 3, aqui em Cuiabá, o Jefferson Pilar, tá? Quem ainda não conhece, tá? Da gravadora Novo Tempo, excelente Jefferson Pilar, tá bom? Então vamos às notícias de hoje, né, pessoal? Notícias de hoje. Hoje, dia 26 de agosto. Vamos às datas comemorativas. Aniversário de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, né? Nossa co-irmã. Antigamente, quando o Mato Grosso era um estado só, as duas grandes cidades do Mato Grosso eram Cuiabá e Mato Grosso, e Campo Grande, né? Campo Grande. Aí em 1974 ou 75, se não me engano, houve a divisão do estado, na época do governador Garcia Neto, né? E o presidente da república era o Ernesto Geisel. Aí dividiu Mato Grosso, né? Ficou Mato Grosso, nós aqui, e Mato Grosso do Sul, com a capital em Campo Grande. Hoje Campo Grande está fazendo o seu 126 anos. 126 anos. Cuiabá tem 300 e pouco, né? 303 parece, que vai fazer 304, se não me engano. E Campo Grande fez 126. Então Campo Grande é bem mais nova que Cuiabá, né? Hoje também é o Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E também é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher. 26 de agosto, terça-feira, temperatura e indicadores financeiros. Vamos aos indicadores financeiros hoje. Já falamos a temperatura de Cuiabá, né? 14 graus, frio moderado. Mas a mínima... Aracaju, por exemplo, lá em Sergipe, tá máxima de 27 graus. A mínima lá vai ser 23. O dólar hoje está em baixa 0,19%. O dólar está custando R$ 5,41, um dólar. Tá? Um euro, o euro também está em baixa de 1,13%. Está custando R$ 6,28. O índice Ibovespa está em alta de 0,04%. Está 138,025 pontos. Bitcoin em baixa de 2,85%. Um Bitcoin está custando hoje bem menos que ontem, né? Hoje está R$ 597.415,21 um Bitcoin. O IPCA em alta de 0,6% desde junho de 2025. A taxa Selic está em alta de 15% desde 30 de julho de 2025. A grama do ouro hoje está custando R$ 593,49. A grama do ouro. Pessoal, vamos colaborar aqui com o Conectado 7, tá? Aqui está o nosso QR Code. Você pode ajudar aqui, né? Coloque o seu leitor de QR Code aí. Esse aqui é a nossa conta, tá? No PagBank, Orivaldo Valdomiro de Azevedo. E você pode contribuir com R$5, R$10, né? Um dólar, né? Um dólar, R$5,41, que tá hoje. E também pode ajudar o Fishing News, também a notícia, né? O Fishing News, você pode ajudar no Pix, na chave Pix do Fishing News. A chave Pix do Fishing News é
41, que é o DDD de lá, 41 996460100. 41 996460100, tá? E vai cair na conta do Roberto, né? O Roberto que é o nosso editor, também o nosso redator aqui das notícias do dia, tá bom? Notícias nacionais. Consulado alerta brasileiros em Portugal sobre nova polícia de imigração. Então lá em Portugal agora tem uma nova polícia de imigração e nomeado pelo governo português, né? E recomenda que estrangeiros sempre estejam com documentos de identificação válido em deslocamentos em vias públicas. Então, o brasileiro que está em Portugal tem que estar com documentação sempre no bolso, porque a polícia vai andando pela cidade, vai descobrir, se tiver ilegal, o cara vai ser extraditado, né? E que devem colaborar aí com a polícia portuguesa, tá? Os estrangeiros aí que estão em situação ok, documentação tem que estar no bolso, tá bom? Quando forem fazer seu serviço. Mas antes da gente continuar as notícias nacionais, vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela noite de sono. Frio aqui em Cuiabá, fresquinha. Que o Senhor fique em nossos corações, que nós possamos tirar o melhor aqui das notícias do dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos acordou mais um dia com vida, né? Estamos respirando, estamos com saúde. Nos preserva, Senhor, desse tempo diferenciado, né? Que o clima não... que a gente não pegue nenhuma doença, né? Nesse clima meio assim esquisito, né? Nós estamos agora terminando agosto praticamente e vamos começar setembro. A gente sabe que serão meses mais difíceis, né? Queimadas e baixa umidade do ar. O Senhor esteja sempre com seus filhos, né? Principalmente as criancinhas, bebezinhos, os mais idosos, né? Os idosos, dando para eles saúde, né? Perdoa os nossos pecados, Senhor, fortaleça-nos nesse dia, dá-nos a porção dobrada do Teu Santo Espírito também, para que nós sejamos pessoas iluminadas, inspiradas, e que sejamos usados como luzes, como sal da terra, como o Senhor nos disse que nós deveríamos ser. É o que nós pedimos, não porque tenhamos algum merecimento, nós não os temos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Queridos, queridas, agora aqui com a companhia, com a ajuda de Deus, vamos prosseguir as notícias nacionais. Brasil e Nigéria. Brasil e Nigéria firmam acordos bilaterais, né, durante visita de Estado. O presidente nigeriano Bola Tinubu foi recebido por Lula. Foram assinados 5 atos bilaterais. Um deles é o acordo sobre aviação civil, com o propósito de estabelecer e explorar os serviços aéreos entre os dois países. Foi aprovado o início da operação de um voo direto entre São Paulo e Lagos, cidade litorânea da Nigéria, a ser operado pela maior companhia aérea do país africano, a Air Peace. Air Peace. A Air Pass, né? Em inglês, Peace, né? E na Nigéria, temos que lembrar, na Nigéria se fala inglês, né? Os nigerianos falam inglês. Seriam bons professores de inglês aqui para o Brasil, se viesse para cá, para o Brasil. O governo anuncia novas linhas de crédito de 12 bilhões para a indústria. Taxas de juros vão variar entre 7,5% e 8%. Mas o SPRID explicou o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, uma taxa de 7,5% ou 8% mais o SPRID, né? Então, são 12 milhões para a indústria, para novas linhas de créditos, aí, taxas de juros, e isso vai ser bom, né? Para ajudar, principalmente, os industriais, os empresários que estão sofrendo com essas... São 12 bilhões, pessoal, 12 bilhões, tá? Que vai ajudar os empresários aí com essas altas taxações, né? O tarifaço de Trump aí. Vai ajudar muito, né?
Então, na CPMI do INSS, ontem começou aquela coisa da CPMI do INSS, né? E foram escolhidos principalmente para ser relator, para ser os caras que vão comandar a CPMI, foram escolhidos principais líderes da oposição, no caso do pessoal do PL, partidos da direita, né? Extrema direita, etc. Então a oposição, ela pautou convocação de ex-ministros desde o governo Dilma. Deputados e senadores votarão se vão aprovar a convocação do ex-ministro Carlos Lupe, que chefiava a pasta quando a crise que envolve descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões explodiu. Aqui no governo Lula, né? O Carlos Lupe era ministro da pasta no governo Lula, quando explodiu a crise aí dos aposentados aqui no Brasil, né? Senado deve votar nesta terça-feira, hoje, projeto que muda a lei da ficha limpa. Proposta unifica em 8 anos o prazo de inexigibilidade para políticos impedidos de se candidatar. Moraes dá 48 horas para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestar sobre resposta de Bolsonaro e o Procurador-Geral Paulo Gonet, que terá até quarta-feira, dia 27, para apresentar um parecer. Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, assume investigação de fraude no INSS. André Mendonça, também da direita, né? Foi escolhido por Bolsonaro, inclusive, o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal. Mudança ocorreu após o caso ser transferido do ministro Dias Toffoli a pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deve julgar hoje recurso sobre cassação do governador de Roraima, Antônio Denarium. Foi condenado pelo TRE de Roraima por abuso de poder político e econômico em 2022. Caso começou a ser julgado em 2024 e ficou mais de um ano parado, até ser pautado para esta terça-feira, dia 26, que é hoje, dia 26. O homem preso por ameaçar Felca, teve um cara que ameaçou aquele influencer chamado Felca, que denunciou essas coisas que já faz tempo que já está falando aí, mas como o Felca denunciou, apareceu, né, sobre exploração infantil nas redes e tal. Pedofilia, tá. Aí teve um homem que apareceu e ameaçou o Felca. Esse homem que ameaçou Felca vendia material infantil nas redes, diz Guilherme Deriti. Deriti é secretário de Segurança Pública de São Paulo. Operação policial se concentrou em 2 residências, onde o suspeito foi encontrado e preso sob acusações de ameaça, perseguição e associação criminosa em ambiente virtual. A detenção ocorreu em Olinda, Pernambuco, e a identidade do detido não foi revelada. Devia revelar, né? Que história é essa que não vai revelar a identidade do detido? Tem que revelar, gente. A gente tem que parar com essa hipocrisia da lei no Brasil, tá? Por que não vai revelar? Tem que revelar, sim, quem é o cara que ameaçou o Felca. E tem que ameaçar a cara dos... E tem que revelar também os bandidos. Quando são presos, tem que mostrar a cara dos bandidos. Bandido, quando é preso, ela tem que esconder a cara dele. Não, eles têm que revelar a cara do fascínora. Tem que revelar, sim, a cara do fascínora. Tem que parar. Essa lei tem que mudar no Congresso Nacional. Tem que mudar essa lei aí que favorece bandido. Tá? Tem que mudar. Tem que mudar. O Brasil precisa mudar. O Brasil precisa mudar. Polícia Federal expõe invasão de inteligência artificial, IA, espiando o governo federal e uso pelo PCC para monitorar Moro. Coitado do Moro. Como é que vai monitorar o senador Sérgio Moro? Para monitorar Moro, promotor e STF. Investigação da Polícia Federal na operação fraude
descobriu que um grupo criminoso que vendia acesso a dados de milhões de brasileiros por meio de uma plataforma na internet tinha acesso ao Cortex, o mega programa espião do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Olha aí, tá vendo? Essa é uma terra sem lei que precisa ter uma lei, precisa ter gente especializada para trabalhar com essas coisas da internet, gente. Eu tô falando, tem que ter lei, tem que ter organização para tudo isso aí, tem que ter uma ordem, tá? Tem que ter uma ordem, as coisas precisam acontecer, precisam mudar no Brasil, tem muita coisa que precisa mudar. Os políticos lá do Congresso Nacional, eles têm que acordar, que esses caras parecem que andam meio dormindo, né? E muitas coisas precisam ser mudadas no Brasil, gente. Somente em relação à internet, né? Vamos lá. Continuando aqui. Polícia Federal, em cooperação internacional, prende foragido por crimes sexuais no Peru. Um pedófilo lá no Peru, desses predadores, né? Foi preso. A prisão foi realizada pelas autoridades peruanas após o juízo de Alto Alegre, em Roraima, solicitar a inclusão da ordem de prisão na difusão vermelha da Interpol. Então pegaram o Facínora. Embarcação com 3 pessoas some perto da proibida Ilha das Cobras. A lancha chamada Jane desapareceu na costa litorânea de São Paulo no fim da tarde do último sábado, dia 23. As buscas por sobreviventes continuam. 3 pessoas desaparecidas perto da Ilha das Cobras. Bom, se elas conseguiram sair do barco e foram parar na Ilha das Cobras, as cobras eliminaram essas pessoas. Porque ali é o lugar que tem mais cobra em todo o mundo, é a Ilha das Cobras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proíbe mais 2 marcas de suplementos alimentares que atuam no Brasil. Presta atenção, pessoal aí que pratica esporte, ó. Em publicação no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, dia 25, as marcas proibidas são Gold Labs e a Nutrivitale, que sofreram proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os produtos de empresas, tá? Empresas não têm regularização no órgão competente. Então, presta atenção com essas marcas aí, tá? Gold Labs, Nutrivale, que sofreram essas sanções aí, tá? Elas não estão regularizadas, não. E seus produtos podem causar danos à saúde. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, declara situação crítica de rios da Amazônia por escassez de águas nos rios Juruá, Purus e seus afluentes, Acre e Iaco, que ficam na região da Amazônia. Todos eles têm nascentes no Peru e os respectivos cursos d'água cortam os estados brasileiros do Acre e do Amazonas. A bacia dos rios tem registrado chuvas abaixo da média desde 2023. Tá vendo? Vamos tomar cuidado aí, né? A natureza. Falando sobre natureza, sobre incêndio, né? Natureza, incêndio. Atinge mais de 820 hectares na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, né? Queimada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros teve início na tarde de sexta-feira, dia 22, mas só foi contida no domingo, dia 24. O local segue sendo monitorado. Alguém meteu fogo lá. Alguém começou incêndio lá, né? Veto a celular em escolas do Rio de Janeiro melhorou a aprendizagem. Estudo divulgado pela Universidade de Stanford, na Califórnia,
revela que a proibição de celulares nas escolas municipais do Rio de Janeiro rendeu o melhor desempenho dos estudantes em 2024. Em média, 25,7% mais em matemática e 13,5% em português. Olha aí, tá vendo? O pessoal começou a focar no estudo, né? E parar de ficar olhando as telinhas aí. Financiamento de veículos no Brasil cresce 2,1% em julho. Em julho de 2025, o Brasil registrou um total de 639 mil veículos financiados, o que representa um crescimento de 2,1% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Quando analisado em relação a junho de 2025, o aumento foi ainda mais expressivo, alcançando 14,2%. Morre Rogério Meanda, guitarrista do Blitz, aos 61 anos. Banda de rock comunicou a notícia de falecimento em suas redes sociais. Causa da morte não foi revelada. E o sorteio de hoje? Hoje tem um sorteio. Hoje, terça-feira, tem um sorteio da Mega Sena. A Mega Sena 2.906. Pode pagar prêmio acumulado de 35 milhões. Já fez a sua fezinha? Né? 35 milhões é um bom dinheiro, né? Lembrando você que assiste aqui o Conectado 7, Conectado 7 News, que hoje ao vivo na Cuiabana FM 106.5, o programa Conectados vai estar ao vivo lá nos estúdios da Cuiabana FM, e o tema de hoje é o livro de Daniel. É o Daniel capítulo 10, né? Daniel 10, tá? E o pastor Joelson Ferreira, o pastor Joey, estará conosco nesta tarde. Então, não perca hoje Conectados ao vivo, tá? Você pode assistir também pela rádio, a Rádio Cuiabana FM, né? Cuiabana FM 106.5, tá? No site da Rádio Cuiabana FM e também ao vivo aqui no YouTube, né? Também no YouTube ao vivo, às 3 horas da tarde, 15 horas, portanto, o Conectado 7, hoje com o pastor Joelson Ferreira. Não perca, tá? Não perca, ao vivo. E vamos lá a ciência e tecnologia de hoje, né? Lembra que a gente sempre fala sobre ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Daí a gente vai falar sobre esportes, né? E esportes né? Todo mundo está aguardando aí o momento do esporte. Asteroide recebe nome de Nicolinha, astrônoma mirim brasileira. A Nicolinha, o objeto passou a se chamar 292352, Nicolinha, por conta da jovem Nicole Oliveira Semião, de apenas 12 anos, de Alagoas. Aí, Nicole, vai ter um asteroide com seu nome, pagando pelo espaço, né? Nicolinha. Enzima única pode explicar a sobrevivência dos humanos modernos. Pesquisa revela como uma pequena mudança genética pode ter dado ao Homo sapiens, ao ser humano, né? Ao homem, vantagem na busca por água em comparação com os neandertais. Nova espécie de dinossauro com vela nas costas é descoberta na Inglaterra. Como assim? Com vela nas costas? Dinossauro com vela nas costas? É descoberto na Inglaterra. Paleontólogos encontraram o Istiorachis macarturae na ilha de Wight. Um animal viveu há 120 milhões de anos e tinha estrutura única em suas costas. Em suas costas. Estranho isso, né? Depois a gente vai ver isso aí. E a SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, né? Espacial do Elon Musk, cancela voo da Starship. A gente falou isso ontem, né? A 10 segundos da decolagem. Faltava 10 segundos e ele cancelou o voo da decolagem nesta segunda-feira, dia 25. Ontem também foi cancelado novamente. A 10 segundos da decolagem foi cancelado. Ontem, mais de 1 milhão de pessoas acompanhavam a transmissão ao vivo quando o voo de teste foi interrompido
devido a condições climáticas desfavoráveis. Porque você sabe que está nos Estados Unidos, lá está acontecendo essa coisa de furacão, não sei o quê. Então o clima não está bom não para lançar foguete, viu, Elon Musk? Esportes, vamos lá no esporte. Campeonato Brasileiro. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Série A, 21ª rodada, Palmeiras venceu o Sport por 3-0, lá na casa do Palmeiras, né? Coitado do Sport, fiquei com dó. Flamengo venceu o Vitória. Eu fiquei mais com dó do Vitória, né? O Flamengo venceu o Vitória por 8-0. 8-0. Ai, agora o festival de goleada, né? Coitado do Vitória. 8-0 pro Flamengo ontem. Série B, 23ª rodada, Botafogo de São Paulo vence o Vila Nova de Goiás por 2-0, lá na casa do Botafogo em São Paulo, né? E o Avaí perdeu em casa para o Amazonas, ou Avaí, né? O Avaí perdeu de 1, né? 2-1 para o Amazonas. Sem craques e com surpresas, Brasil é convocado para as 2 últimas rodadas das eliminatórias. Convocação é para os jogos contra o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia no dia 9 de setembro, em El Alto. Vai ter o problema da altitude lá, né? El Alto, lá na Bolívia. Seleção já está garantida para a Copa do Mundo em 2026. Lista contém surpresas como o estreante Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. A Conmebol muda protocolo do VAR da Libertadores e Sul-Americana. Os árbitros passarão a anunciar decisões ao vivo a partir das quartas de final. Tá? Eles vão ter que falar no microfone lá no meio de campo qual a decisão que eles tomaram, depois de consultar o VAR. Vitória anuncia a demissão de Carille. O Carille, técnico do Vitória, foi demitido após goleada histórica do Flamengo. Em nota publicada nas redes sociais, o clube baiano afirmou que Rodrigo Chagas assume de forma interina. Também depois, né? 8-0. Argentina e República Dominicana. Isso é no basquete, tá? Argentina e República Dominicana tem briga generalizada na Copa América de basquete. Partida é decidida na prorrogação e jogadores chegam às vias de fato logo depois de o cronômetro zerar. A baixaria só. Ainda bem que não foi transmitido. Foi transmitido, mas a gente não assistiu, né? João Fonseca passa mal em quadra. Isso aí no tênis, tá? No tênis. João Fonseca, aquele rapaz brasileiro lá, ele passou mal em quadra, mas vence Kionanovic, o nome é difícil falar, cara. Kionanovic por 3-0 em estreia na US Open. Tenista brasileiro vomita no terceiro set, se mantém em quadra e estreia com o pé direito no Grand Slam. Ele enfrentará o tcheco Tomas Mačák na 22ª colocação. O Tomas Mačák, ele está na 22ª colocação do ranking da próxima fase. Agora vamos a notícias internacionais. Notícias internacionais. Helicóptero. Isso aqui é lá na Inglaterra. Não é na Inglaterra? É na Inglaterra. Helicóptero cai durante aula de voo na ilha de Wight, que é localizada no sul da Inglaterra, e deixa 3 mortos. Havia 4 pessoas a bordo da aeronave. Um dos passageiros está hospitalizado em estado grave. Israel e na faixa de Gaza lá. Netanyahu lamenta acidente após ataque atingirem hospital em Gaza. Bombardeios deixaram pelo menos 20 mortos, incluindo 5 jornalistas. Conversa fiada, cara. Acidente, conversa fiada. Ele atacou mesmo. Acidente. 20 jornalistas foram pro saco, tá?
E tá aí, ó. Alguém tem que parar essa guerra. O Papa tem que agir. Eu acho. O Papa, ele assumiu o papado e até agora não fez nada esse cara. O que esse cara fez? O Papa, nenhuma viagem, nenhuma programação, nada. Será que é mais outro inerte? Mais outro líder inerte? Ah, conversa fiada. Sabe, tá muita... Só gente irresponsável no comando da situação aqui. Tá? Na minha opinião é isso aí. Posso estar errado, mas é assim que eu penso. A Austrália acusa Irã por ataques antissemitas e expulsa embaixador. Premier australiano também suspendeu operações da embaixada no Irã e recomendou que australianos deixem o país. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, discute garantias de segurança da Ucrânia com a União Europeia. Esses caras não estão nem aí, tá? Autoridades concordaram em continuar esforços diplomáticos para pôr fim à guerra no leste europeu. Eu quero ver. Porque até agora, esses caras... pelo amor de Deus. Estados Unidos da América apoiarão segurança da Ucrânia. Olha, ó. Tá vendo? Na verdade, quem está sustentando essa guerra? Parece que eles querem que as guerras continuem. Né? Continuem, vão se matando aí. Nada de paz. Estados Unidos apoiarão segurança da Ucrânia e detalhes estão em andamento, diz Trump. Segundo o presidente americano, Putin está relutante em encontrar Zelensky porque não gosta dele. O Putin, ele não gosta do Zelensky. Todo mundo sabe disso, ele odeia. Se ele pudesse arrancar a cabeça do Zelensky, ele arrancaria. E o Zelensky também não gosta do Putin, tá? Eles se odeiam, né? Então aí veio os Estados Unidos para intervir. Não, vamos ajudar o Zelensky para conversar com o Putin, não sei o quê. Na minha solução, na minha concepção, de acabar com a guerra, sabe como? Joga uma bomba lá no Kremlin. Acaba logo com esse Putin, né? Ou então dá um jeito de sumir com ele e com os generais dele, acaba a guerra. Porque os próprios russos, não querem mais a guerra. A própria população da Rússia, se você fazer uma pesquisa, eles querem acabar com essa guerra, porque a guerra está trazendo muito prejuízo para a vida dos russos. Tá? Os próprios russos estão sofrendo. O povo russo. Então eles não querem mais a guerra. E essa guerra é teimosia de Putin com seus generais idiotas que estão lá. Tá? Ai. Trump permite que Guarda Nacional haja em questões de ordem pública. O presidente dos Estados Unidos também assinou ordem que impõe penas mais severas para quem queimar a bandeira americana. Ui. Penas mais severas. Tá bom. Primeiro caso de mosca da bicheira em humanos. Mosca da bicheira é confirmada nos Estados Unidos. Larvas do animal perfuram carne viva, podendo matar o hospedeiro se não forem tratadas. Também nos Estados Unidos, ó. Estados Unidos incluem cobre, potássio, lítio, grafite, nióbio e outros em lista de minérios críticos. Novos itens foram classificados como essenciais para a economia americana, o que deve facilitar a liberação de incentivos e de permissões para exploração mineral e projetos. Venezuela mobiliza 15 mil militares na fronteira com a Colômbia. Anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 25, pelo ministro do Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello, considerado o número 2 do chavismo. E Venezuela também, a Venezuela anuncia a operação antidrogas enquanto Estados Unidos acusam Maduro de tráfico. O presidente venezuelano, no entanto, denuncia uma ameaça e abriu o registro militar para ampliar suas fileiras, após 3 destroyers lançadores de mísseis americanos serem direcionados à costa do país.
Ele abriu ali para as pessoas se alistarem no exército dele, né? Só que sabe o que aconteceu? Ninguém foi se alistar. Ó, o índice de alistamento de pessoas para protegerem o Maduro foi 0. Foi uma decepção. Quem que vai querer ser escudo de Maduro, né? Para enfrentar os norte-americanos e enfrentar... só se for muito burro, muito trouxa, né? Ou débil mental, sei lá, alguma coisa assim, né? Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia, recusa a prescrição de seu caso por suborno. Condenação equivocada e injusta, disse ele. Com a renúncia à prescrição, o processo não será arquivado, mesmo que o tribunal não decida sobre a apelação até dia 16 de outubro. Coitado, os colombianos e venezuelanos estão na mira aí, porque são considerados países de narcotraficantes. Eventos históricos do dia, vamos lá, o que aconteceu, né, no dia 26 de agosto, né? Em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte da França. Lembra do movimento lá, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Começa por ali. Então, a Assembleia Nacional Constituinte da França fez essa declaração. Em 1791, John Fitch, um inventor e engenheiro norte-americano, recebe uma patente dos Estados Unidos para o barco a vapor. 1883, a erupção do Krakatoa atinge seu estágio de maior grau de intensidade. 1883. 1899, criação do município brasileiro de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, que está fazendo aniversário hoje. 1899. 1914, fundação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi no dia 26 de agosto, né? De 1914 que a Sociedade Esportiva Palmeiras foi 1914, né? 1920, a 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos entra em vigor, dando às mulheres o direito de voto. Mulheres começam a votar a partir de 1920. 19ª emenda norte-americana. 1978, o conclave papal Albino Luciani é eleito Papa João Paulo I, que morreu 31 dias depois, né? Misteriosamente. João Paulo I, né? Ele morre em circunstâncias misteriosas, ele vai deitar e morre, né? Albino Luciani. 2011, o Boeing 787 da Dreamliner, um novo avião compósito da Boeing, recebe certificação da Agência Europeia para a Segurança da Aviação, a ESA, e da Administração Federal de Aviação, a FAA, dos Estados Unidos. Foi em 2011. Bom, gente, essas foram as notícias de hoje, né? Quero agradecer ao Roberto Vieira Filho, que é o editor e redator do Fishing News, tá? E vamos à meditação matinal aqui do Rodrigo Silva desse dia, né? Vamos lá, meditação matinal de hoje. Terça-feira, 26 de agosto. Livramentos é o título. O texto é Êxodo capítulo 14, verso 16. Levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Os estudiosos ainda debatem sobre o local em que os hebreus atravessaram o mar. Das propostas apresentadas, a que mais se harmoniza com o texto bíblico é a que localiza a travessia acima do atual canal de Suez. Ali havia lagos pantanosos de largura e profundidade consideráveis, o que inclusive faz sentido, levando em conta que o nome original das águas era Mar de Juncos
e não Mar Vermelho. Esse trecho abrange parte da região oriental do Nilo, onde estava Gósen, ou Gozen, né, onde os israelitas moraram, né, Gósen, terra de Gósen, ou terra de Gozen, e o deserto do Sinai. O que vemos hoje não é o mesmo que os hebreus viram. As ações do tempo, bem como a atividade humana, mudaram significativamente a paisagem. Com a abertura do canal em 1859, a configuração do território e a existência desses lagos não permaneceram como antes. Sabe-se que antes do canal havia pelo menos 4 ou 5 lagos em uma linha norte e sul, desde o Mediterrâneo até o Golfo. São eles Manzala, Shibor, Balah, Tinsarra e o conjunto dos lagos amargos. Por algumas dessas concentrações de água, o povo de Israel passou ileso. Dizem que certo teólogo progressista, buscando defender uma visão racionalista da Bíblia, palestrava que o êxodo não ocorreu como geralmente se pensa. Ele argumentava que as águas do mar eram rasas em determinado período do ano e que os israelitas atravessaram durante uma estação seca, com o nível da água alcançando apenas os joelhos. Segundo ele, essa explicação era mais razoável do que acreditar na abertura milagrosa do mar. Muitos aplaudiram a explicação inovadora, até que um ancião piedoso de poucas letras pediu a palavra e disse: se for como o doutor disse, minha fé fica ainda mais fortalecida. Eu pensava que Deus havia aberto um mar profundo para a passagem do povo, mas sabendo que as águas chegavam apenas aos joelhos, fico perplexo em ver como águas tão rasas afogaram todo um exército. Isso é extraordinário. Há uma ironia aqui. Tentativas racionais de explicar as ações divinas se mostram ineficazes. Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele faz o que ninguém consegue. Abriu as águas no passado e fará o mesmo hoje por aqueles que estão enfrentando um mar de provações. Acredite, Deus é capaz. Né? Tem gente que zomba de Deus o tempo todo, né? Como esse cientista aqui. Não foi bem assim. Vamos deixar meio que marcado aqui para amanhã, né? Ok. Então, que essa mensagem sobre a abertura do Mar Vermelho, né? E da tentativa dos cientistas de desqualificarem o poder de Deus, né? Fica na nossa mente. O mundo todo vai sempre querer desqualificar Deus, desqualificar a Bíblia, desqualificar você que é cristão. As pessoas vão inquirir, vão perguntar para você: você não é cristão? Então por que isso aconteceu? Não é porque a gente é cristão que as coisas ruins não acontecem com a gente e com a família da gente, né? A gente é cristão, mas também a gente está submetidos às coisas desse mundo. Então, uma desgraça pode acontecer comigo, com você, um parente pode morrer, eu posso pegar uma doença, você pode pegar uma doença e morrer como qualquer pessoa, sofrer acidentes, morrer de uma forma trágica, né? Não é porque a gente é cristão que as coisas não vão acontecer. Pode acontecer sim. Aconteceu com o povo de Deus no passado, né? Quantos do povo de Deus no passado sofreram? Mas é interessante, a gente pode sofrer com Cristo, né? E sofrer sem Cristo. É melhor sofrer com Cristo. Cristo mesmo foi um que morreu na cruz, foi acusado, foram beligerantes contra ele, mataram-no da maneira como mataram, né? E, no entanto, ele era Cristo, ele é o Filho de Deus, né? Se coisas ruins aconteceram com o próprio Deus, não vai acontecer conosco, quando ele viveu em carne aqui, né, no meio de nós? Então não é por causa disso que nós estamos servindo a Deus. Nós servimos a Deus apesar do sofrimento pelos quais nós passamos, né? Nós somos fiéis a Deus porque Ele nos prometeu novos céus, nova terra. Ele nos promete também que estará conosco mesmo no vale da sombra da morte, né? Estarei contigo mesmo no vale da sombra da morte. Então que nós tenhamos a consciência de que não é porque nós somos cristãos que nós estamos livres de passarmos por sofrimentos, né? Ok? Como pregam algumas teologias, a teologia da prosperidade, né? Se você servir a Deus, tudo vai acontecer de bom com você, você vai ficar rico, você vai ser não sei o que, não sei o que. Não é bem assim, tá?
Então Deus ajude você a compreender essas coisas todas. Nós teremos sofrimento e perseguição aqui na terra, mas no entanto Ele estará conosco, tá? Um bom dia para você, uma boa terça-feira, que Deus abençoe você e sua família, tá? Fiquemos em paz, na paz de Deus, que Deus abençoe você ricamente. Tchau, tchau, até o próximo Conectados amanhã. E não esqueça hoje, tá? Hoje às 3 horas da tarde, ao vivo, na Cuiabana FM 106.5, tá? Aí nós estaremos lá estudando com o pastor Joey Ferreira, né, o pastor Joey, né, Daniel capítulo 10, se não me engano, parece capítulo 10 ou capítulo 11, é um desses capítulo 10 ou 11, tá bom? Assista conosco lá, hoje na Cuiabana FM, na 106.5, ao vivo. Tchau, tchau.